Você está pronto para se encontrar com Deus? A história que confronta a eternidade. Havia um jovem chamado Lucas, cheio de sonhos, ambições e energia para a vida. Desde cedo, aprendeu a conquistar o que queria: boas notas na escola, empregos de destaque, amigos influentes, viagens luxuosas. Ele era admirado por muitos, invejado por outros, mas, acima de tudo, estava convencido de que tinha todo o tempo do mundo. Deus, fé e eternidade eram assuntos distantes, que pertenciam apenas a pessoas que ele considerava ingênuas ou conservadoras demais. Lucas vivia para si mesmo. Sua vida girava em torno de conquistas, prazeres e reconhecimento. Cada dia era preenchido com reuniões de trabalho, jantares sofisticados, festas e viagens. Ele acreditava que poderia começar a pensar em Deus quando tivesse mais idade, quando tivesse realizado tudo o que sonhou. Mas a vida tem o hábito de ensinar lições que não podemos adiar. Em uma manhã de terça-feira, Lucas embarcou em um voo de negócios para uma cidade vizinha. Estava empolgado com a viagem, pensando na promoção que poderia receber, no carro novo que poderia comprar e na festa que o aguardava à noite. Mas, poucos minutos depois da decolagem, uma tempestade inesperada atingiu o avião. Turbulência violenta, gritos de passageiros, sirenes e, de repente, a sensação de que tudo estava prestes a acabar. No momento em que percebeu que poderia morrer, algo extraordinário aconteceu. A vida de Lucas passou diante de seus olhos, não como um filme de aventuras, mas como um espelho que refletia suas escolhas, prioridades e negligências. Ele se viu sozinho, cercado de riqueza e conquistas, mas sem Deus. Um pensamento invadiu sua mente com força esmagadora: se eu morrer hoje, estou pronto para me encontrar com Deus. Naquele instante, Lucas sentiu o peso de uma eternidade que nunca havia considerado. Todas as festas, viagens e bens materiais pareciam vazios diante da realidade que se apresentava. Ele poderia estar diante de Deus naquele exato momento. A vida, tão segura em sua ilusão de controle, revelou-se frágil e breve. A morte, antes distante e impensável, agora era iminente. Esse encontro com a verdade não é incomum. Muitas pessoas vivem pensando que têm tempo de sobra para se reconciliar com Deus, adiar decisões espirituais ou ignorar o chamado da eternidade. Billy Graham dizia que o maior engano do homem é achar que tem tempo de sobra para se preparar para a eternidade. Lucas experimentou esse engano de forma dramática e pessoal. Enquanto o avião lutava contra a tempestade, ele fechou os olhos e, pela primeira vez, orou sinceramente, sem palavras sofisticadas ou rituais vazios: Senhor, se existe um céu, se Tu és real, me perdoa e me recebe. Naquele instante de vulnerabilidade, ele descobriu algo que nem toda riqueza, fama ou poder poderia lhe dar: consciência da eternidade, arrependimento genuíno e esperança em Cristo. A história de Lucas nos confronta com uma pergunta essencial: você está pronto para se encontrar com Deus? A morte é certa, a vida é breve e a eternidade é longa demais para ser ignorada. Cada dia que passa é uma oportunidade de escolher a luz em vez das sombras, a vida eterna em vez do vazio passageiro. A pergunta que tocou Lucas no último momento da vida deve nos tocar hoje, enquanto respiramos, enquanto temos tempo, enquanto o coração ainda pode se voltar para Deus. Versículo-chave: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Hebreus 9, versículo 27. Que a história de Lucas nos desperte da ilusão do tempo infinito e nos faça refletir. Se hoje fosse o último dia da nossa vida, estaríamos prontos para nos encontrar com Deus. A brevidade da vida. A vida humana é breve. Muitas vezes, esquecemos disso em meio à rotina, as preocupações e as distrações do dia a dia. Billy Graham costumava lembrar que o maior engano do homem é achar que tem tempo de sobra para se preparar para a eternidade. E, de fato, quantas pessoas vivem como se fossem eternas, sem considerar que cada respiração, cada dia que passa, nos aproxima do encontro inevitável com Deus? O apóstolo Tiago nos alerta sobre essa realidade. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? É mesmo uma neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa.
Tiago 4, versículo 14. A vida é frágil, delicada e efêmera. É como uma chama que brilha por um instante e depois se apaga. E, ainda assim, a maioria de nós vive como se fosse eterna, postergando decisões espirituais essenciais, adiando o arrependimento e ignorando a chamada divina. Imagine um homem que passa os dias acumulando bens, subindo degraus na carreira e buscando reconhecimento social. Ele se orgulha de seu poder, sua inteligência e suas conquistas. Porém, em um instante, uma doença inesperada, um acidente ou um evento súbito pode interromper tudo. A riqueza, a fama e o prestígio desaparecem em um instante. Tudo que realmente permanece é aquilo que construímos em Deus e com Deus. Billy Graham sempre enfatizava que o tempo é um recurso precioso limitado, e que cada minuto deve ser usado com sabedoria. Ele dizia: não espere até que seja tarde demais para colocar sua vida nas mãos de Deus. Cada dia que passa é um presente e um chamado para a eternidade. A brevidade da vida nos desafia a refletir: como estamos gastando nosso tempo? Estamos vivendo para nós mesmos ou para algo eterno? Viver com consciência da brevidade da vida significa assumir uma postura ativa diante do Espírito de Deus. Não se trata de viver em medo, mas de viver em propósito. Cada dia é uma oportunidade de amar, perdoar, servir e se aproximar de Cristo. Cada momento que passa é uma chance de escolher a vida eterna em vez da ilusão passageira do mundo. Quando lembramos que a morte é certa, nossas prioridades mudam. Aquilo que antes parecia importante perde sua força diante da eternidade. Relações quebradas podem ser restauradas, palavras não ditas podem ser pronunciadas, escolhas erradas podem ser transformadas pelo arrependimento. A brevidade da vida nos lembra que a eternidade começa aqui e agora, e que não devemos adiar a decisão mais importante de todas: estar preparados para nos encontrar com Deus. A pergunta permanece: se hoje fosse o último dia da nossa vida, estaríamos prontos? A resposta exige honestidade e reflexão profunda. Cada dia que passa é um convite para reconhecer a realidade da morte e a promessa de Deus para aqueles que o buscam. Billy Graham alertava que adiar a decisão de se reconciliar com Deus é um risco que ninguém deveria correr. Aplicação prática: avalie suas prioridades à luz da eternidade. Não postergue seu relacionamento com Deus, cada dia conta. Viva com propósito, sabendo que a vida é frágil e passageira. Versículo-chave: assim também vossa vida é como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago 4, versículo 14. Que esta verdade nos desperte hoje. A vida é breve, e a eternidade é longa. Cada momento deve nos levar a refletir, decidir e agir, para que não nos arrependamos quando o tempo se esgotar. O problema do pecado. O maior desafio que o ser humano enfrenta não é a falta de recursos, de conhecimento ou de oportunidades. O problema mais profundo é o pecado, essa barreira invisível que nos separa de Deus. O apóstolo Paulo deixa isso claro. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Não importa quem somos, quão bondosos nos consideramos ou quanta moral seguimos, sem Cristo, estamos espiritualmente perdidos. Billy Graham repetia com frequência que o maior problema do homem não é a ignorância, mas o pecado que destrói sua alma. O pecado é aquilo que corrompe nosso caráter, que nos leva a escolhas erradas, que nos afasta da presença de Deus. Ele não distingue riqueza, educação ou posição social. Todos nós, de uma forma ou de outra, enfrentamos a mesma realidade. Somos pecadores. Muitas pessoas tentam ignorar o pecado, justificando suas falhas ou acreditando que suas boas ações podem compensar os erros. Elas acumulam méritos humanos na esperança de alcançar aprovação, mas a Bíblia deixa claro que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Romanos 3, versículo 20. O esforço humano, por mais nobre que pareça, não é suficiente para reconciliar-se com o Criador. A única solução é Cristo. O pecado é traiçoeiro porque se apresenta de forma sutil. Ele pode assumir o aspecto de orgulho, egoísmo, inveja, ódio, mentira ou qualquer forma de desobediência. Às vezes, nem percebemos que estamos presos em suas garras.
É como uma sombra silenciosa que cresce em nosso interior, obscurecendo nossa relação com Deus e enfraquecendo nossa consciência espiritual. Reconhecer o pecado é o primeiro passo para a salvação. É admitir que não podemos salvar a nós mesmos, que precisamos de um Salvador. Lucas, o jovem da história que vimos no capítulo 1, experimentou isso no momento em que percebeu que suas riquezas, suas conquistas e seu orgulho não poderiam levá-lo a Deus. Ele entendeu que tudo o que tinha acumulado na vida terrena não teria valor diante da eternidade. O reconhecimento do pecado nos leva a um ponto crucial: a necessidade de arrependimento. Arrependimento verdadeiro não é apenas sentir-se culpado ou envergonhado. É uma mudança de direção, uma decisão de abandonar o caminho do pecado e voltar-se para Deus. É dizer com sinceridade: Senhor, reconheço que errei e preciso de Ti. Quero ser transformado. Billy Graham enfatizava que a salvação é um presente de Deus, mas só se torna real quando reconhecemos nosso pecado e aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não há atalhos, não há substitutos. O pecado deve ser confrontado, confessado e entregue a Deus, que oferece perdão e reconciliação. Aplicação prática. Examine sua vida à luz da palavra de Deus e identifique áreas de pecado. Não adie o reconhecimento da sua condição espiritual. Quanto mais cedo vier à luz, mais cedo receberá perdão. Entregue sua vida a Cristo, confiando que Ele é suficiente para limpar seu pecado e transformar sua alma. O pecado é real, poderoso e destrutivo, mas também é vencido pelo poder do amor de Deus demonstrado na cruz. Cada um de nós precisa enfrentar essa verdade e responder à oferta de salvação antes que seja tarde demais. Versículo-chave. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Que a consciência do pecado nos desperte para a urgência da salvação. Reconhecer nossa condição é doloroso, mas também é o caminho para a liberdade, a vida eterna e o encontro com Deus. Sem essa decisão, permanecemos separados da fonte de toda graça e amor. O poder da cruz. Se há um símbolo que resume o amor, a graça e a redenção de Deus, é a cruz de Cristo. O problema do pecado que vimos no capítulo anterior é real e sério, mas a Bíblia nos apresenta uma solução definitiva. Jesus Cristo morreu para pagar a dívida que nós, por nós mesmos, jamais conseguiríamos quitar. João 3, versículo 16 nos lembra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz não é apenas um pedaço de madeira ou um símbolo histórico. É o ponto de encontro entre o pecado humano e a misericórdia divina. É lá que o amor de Deus se manifesta de maneira tão intensa que transforma vidas, restaura corações e abre a porta da eternidade. Billy Graham frequentemente pregava que a cruz é o maior ato de amor da história, onde Deus estendeu a mão ao pecador. Imagine a cena: Jesus, totalmente inocente, carregando o peso de nossos pecados, sendo humilhado, açoitado e pregado em uma cruz. Cada golpe, cada escárnio, cada gota de sangue derramada representava o pagamento pelo que nos separava de Deus. Ele suportou tudo por amor, um amor que não depende de nosso merecimento, mas de sua graça infinita. O poder da cruz se revela de duas formas: perdão e transformação. Primeiro, o perdão. Nenhuma quantidade de boas ações, nenhuma palavra bonita ou esforço humano pode apagar o pecado. Somente o sacrifício de Cristo na cruz tem essa autoridade. Quando aceitamos esse dom, nossos pecados são cobridos pelo sangue de Jesus, e a separação que o pecado causou entre nós e Deus é removida. Segundo, a transformação. A cruz não apenas perdoa, ela muda vidas. Aquele que confia em Cristo recebe um coração novo, motivado pelo Espírito Santo, capaz de viver em obediência, amor e fé. Como disse Billy Graham, não há nada neste mundo que possa dar ao homem a paz que a cruz oferece. Quem se aproxima da cruz com humildade e arrependimento encontra não apenas perdão, mas também poder para vencer o pecado, coragem para enfrentar a vida e esperança para a eternidade. A cruz também nos lembra que a salvação é um presente. Não há méritos humanos que possam alcançá-la. Não há caminhos alternativos. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
João 14, versículo 6. A cruz é o convite de Deus para nos reconciliarmos com Ele, para experimentarmos uma vida nova e para nos prepararmos para o encontro eterno. Aplicação prática. Reconheça que o perdão e a reconciliação só são possíveis através de Jesus Cristo. Confesse seus pecados e aceite o sacrifício de Cristo como suficiente para sua salvação. Viva diariamente lembrando-se do amor que Cristo demonstrou na cruz, permitindo que Ele transforme seu coração e suas atitudes. Billy Graham nos lembrava que muitos entendem o pecado, mas poucos compreendem a profundidade do amor de Deus revelada na cruz. É ali, naquele momento de dor e sofrimento, que o maior milagre da história acontece. O pecador encontra perdão, libertação e esperança de vida eterna. Versículo-chave. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. A cruz nos desafia a responder a uma pergunta essencial. Você já entregou sua vida ao Salvador que morreu por você? A resposta a essa pergunta determina nossa eternidade. O poder da cruz não é apenas para admirar, mas para receber, viver e compartilhar. Somente através dela podemos estar prontos para o encontro com Deus. O chamado do Espírito Santo. A salvação que Deus oferece através de Jesus Cristo não acontece automaticamente. Ela exige que nossos corações estejam abertos, receptivos e prontos para responder. E é o Espírito Santo quem nos guia a essa decisão. Jesus disse em João 16, versículo 8: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o agente divino que toca a alma, mostrando a realidade do pecado, a necessidade de justiça e a certeza do juízo. Muitas pessoas passam pela vida ignorando a voz do Espírito, distraídas com a rotina, as responsabilidades e os prazeres temporais. Porém, o chamado do Espírito é urgente e persistente. Ele não força ninguém, mas insiste com amor e paciência, oferecendo direção, convicção e esperança. Billy Graham lembrava que rejeitar o chamado do Espírito é o maior perigo espiritual que alguém pode enfrentar. É como fechar os olhos diante da luz que poderia salvar, preferindo caminhar na escuridão da própria escolha. O Espírito Santo age de formas sutis, mas poderosas. Às vezes, é um pensamento que nos toca o coração. Outras vezes, uma sensação de inquietação diante de uma decisão, uma lembrança das palavras de Deus ou um arrependimento súbito que nos leva à oração. É o Espírito que nos faz perceber que nossas boas obras não nos aproximam de Deus, que precisamos de perdão e que a eternidade é real. Quando Lucas, o jovem da história do capítulo 1, percebeu que estava diante da morte, foi o Espírito Santo quem falou em seu coração. Ele não precisava entender teologia ou decorar versículos, sentiu apenas uma urgência interior de buscar a Deus. Essa mesma urgência é oferecida a todos hoje. O Espírito Santo não respeita a idade, status ou educação. Ele toca qualquer coração disposto a ouvir. Responder ao chamado do Espírito Santo exige coragem e decisão. Não é suficiente sentir arrependimento, é necessário agir. Devemos confessar nossos pecados, entregar nossa vida a Cristo e confiar plenamente em sua graça. Adiar essa decisão é perigoso, pois ninguém sabe quanto tempo nos resta. Cada dia que passa é uma oportunidade única, e o Espírito Santo não promete esperar para sempre. Billy Graham ensinava que o momento certo para responder a Deus é agora, não amanhã, não quando as circunstâncias forem mais favoráveis, mas hoje. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação, escreveu Paulo em 2 Coríntios 6, versículo 2. A resposta ao Espírito Santo transforma vidas instantaneamente, libertando do medo, do peso do pecado e da incerteza da eternidade. Aplicação prática. Esteja atento à voz do Espírito em sua vida. Pensamentos, convicções e arrependimento são sinais de sua ação. Não adie decisões espirituais importantes. Hoje é o dia de responder. Entregue-se completamente a Cristo, permitindo que o Espírito Santo conduza sua vida em direção à salvação e à transformação. O chamado do Espírito Santo é um ato de amor. Ele nos oferece não apenas perdão, mas também direção, força e esperança para viver de acordo com a vontade de Deus.
Aqueles que respondem experimentam uma paz que o mundo não pode oferecer, um senso de propósito que transcende a circunstância e a certeza de que a eternidade não será um mistério assustador, mas uma realidade gloriosa com Deus. Versículo-chave. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. Que cada um de nós possa ouvir, reconhecer e responder ao chamado do Espírito Santo hoje. A eternidade começa com uma decisão no coração. Negar essa voz é arriscar perder o maior presente que alguém poderia receber: a vida eterna em Cristo. A decisão que muda a eternidade. Até aqui, vimos a brevidade da vida, o problema do pecado, o poder da cruz e o chamado do Espírito Santo. Agora, chegamos ao ponto decisivo, a decisão que muda a eternidade. Ninguém entra no céu por acaso. A salvação é um presente de Deus, mas exige que cada pessoa responda com arrependimento, fé e entrega. A pergunta permanece, direta e urgente: você está pronto para se encontrar com Deus? A história de Lucas, o jovem que conhecemos no capítulo 1, é um alerta poderoso. Ele teve uma oportunidade final de decidir diante do perigo iminente, mas nós temos a chance de escolher agora, enquanto respiramos, enquanto o coração ainda bate, enquanto a vida ainda nos é concedida. A decisão de aceitar Cristo não pode ser adiada. Cada momento perdido é uma oportunidade que talvez nunca volte. Tomar essa decisão envolve 3 passos essenciais: arrependimento, fé e entrega. Primeiro, o arrependimento. Reconhecer que somos pecadores, que nos afastamos de Deus e que nossas próprias forças não nos salvam. Isso não é um simples sentimento de culpa, mas uma mudança de direção, uma virada no coração. O apóstolo Paulo nos lembra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3, versículo 19. O segundo passo é a fé. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida eterna. Fé não é apenas acreditar com a mente, mas confiar com o coração, entregar-se completamente ao Salvador e depender inteiramente de sua graça. É reconhecer que somente Ele pode nos reconciliar com Deus. O terceiro passo é a entrega. Significa colocar nossa vida nas mãos de Deus, obedecer à sua vontade e permitir que o Espírito Santo nos transforme. É viver de maneira consciente, buscando agradar a Deus em todas as áreas da vida, sabendo que cada escolha hoje molda nossa eternidade amanhã. Billy Graham enfatizava que a salvação é para hoje, não para o futuro. Você está pronto para se encontrar com Deus? Se não, hoje é o momento de se preparar, dizia ele. Cada dia que passa é uma oportunidade que jamais se repetirá. A eternidade não espera. Ela começa no momento em que decidimos entregar nosso coração a Cristo. Recusar essa decisão significa permanecer separado de Deus, enfrentando a realidade do juízo eterno. Aceitá-la, por outro lado, abre as portas para o perdão, a paz, a transformação e a vida eterna. Não há garantia de amanhã, mas a promessa segura em Cristo para aqueles que o recebem agora. Aplicação prática. Faça uma avaliação sincera da sua vida à luz da eternidade. Arrependa-se dos pecados, reconhecendo que somente Cristo pode reconciliar você com Deus. Confie em Jesus como seu Senhor e Salvador, e entregue-se plenamente a Ele hoje mesmo. A decisão que muda a eternidade é simples, mas profunda. É um passo de fé que transforma a vida presente e garante a vida futura. A eternidade começa quando escolhemos Cristo, e essa escolha não pode ser adiada. Como Paulo escreve: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, versículo 2. Que cada coração que lê estas palavras ouve o chamado de Deus agora. Que cada pessoa se levante, confesse, creia e se entregue. A eternidade é longa demais para ser ignorada, e o caminho para a vida eterna está aberto somente através da decisão de confiar e seguir Jesus. Hoje é o dia, agora é o momento. A pergunta final permanece: você está pronto para se encontrar com Deus?